mercados de ações vivem um bear market, uma tendência de baixa aí nas últimas semanas, mas essa semana a gente está vendo aí um clima de rally, tanto no exterior quanto aqui na Bolsa Brasileira. Mas se a gente contar do pico, o Ibovespa caiu aí quase 20 mil pontos até a mínima que a gente viu nas últimas semanas. Hoje, terça-feira, 17 de maio, o Ibovespa está subindo e para conversar um pouquinho sobre Bolsa Brasileira, está barata, não está barata, e se esses ralis lá fora eles têm fundamento, e o que a gente pode esperar de cenário externo afetando o mercado de ações, eu converso com o Paulo de Sora, que é sócio fundador e diretor de investimentos da RPS Capital, uma gestora independente que tem 2,2 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Carlos Potorno, jornalista do Broadcast, e começa agora, então, o programa Cabeça de Gestor. Paulo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Queria entender aí um pouquinho como vocês veem esse momento na Bolsa Brasileira e também no exterior. Na última carta, vocês demonstraram bastante cautela com os preços e as ações aqui dentro. Como é que está a cabeça de vocês agora? Oi, Carla. Eu tenho que agradecer o convite. Muito obrigado aqui por estar com você aqui, dividir um pouquinho a nossa tese aqui de investimento. Nós estamos num momento muito complexo do mundo de investimento e acho que o grande ponto central de tudo isso é a taxa de desconto do Banco Central americano, né? A taxa de juro nos Estados Unidos, o que vai acontecer com ela, e ela decide, ela é basicamente a principal variável que define o preço dos ativos no mundo, né? Nós estamos vivendo uma inflação muito alta no mundo inteiro e nos Estados Unidos em particular, uma inflação que não se via desde a década de 70, uma inflação que ficou alta por muito tempo. O Banco Central americano insistiu na tese que as forças que estavam jogando a inflação para cima eram temporárias, a questão do carro usado, a questão do chip, a questão das commodities, mas a verdade é que quando essas coisas temporárias ficam muito tempo dentro do processo econômico, ela começa a virar permanente, vira salário, vira aluguel, e você acaba tendo uma espiral inflacionária, que é o que a gente está vivendo hoje, um índice de inflação difusa, espalhado em toda a economia. Agora com a reabertura, inclusive estava em Nova York semana passada, visitando investidores e conversando um pouco sobre o cenário por lá, e assim, é impressionante como a economia americana está aquecida nesse momento, muito forte no setor de serviços também, e o setor de serviços é um setor mais preocupante para o Banco Central americano, porque é ali que a gente está falando de salário, ali que a gente está falando da inflação mais resistente. Então, o Banco Central está tendo que atuar, e significa a taxa de juro mais alta, a gente está começando a ver índices de aperto financeiro, que é medido pelo nível do S&P, spread de crédito, taxa de juro, o índice de condições financeiras apertar bastante. E a gente acha que vai ter que apertar mais para exatamente desacelerar esse processo inflacionário, destruir demanda, já que a oferta de muitas coisas no mundo segue engargalada, quer seja por problema na China, quer seja com problema na crise da guerra da Ucrânia-Rússia, quer seja porque, de fato, a gente tem dificuldade de retomar a produção de um monte de coisas, e essa inflação endógena, né? Então, quando o juro sobe, bolsa cai, é inevitável. Então, e uma coisa importante que eu tenho falado bastante é o seguinte: a Bolsa Americana não pode melhorar muito, porque se a Bolsa Americana melhorar muito, significa que esse índice de condições financeiras fica frouxo. E aí o Banco Central tem que subir mais o juro para desacelerar a economia. Então, hoje, está na receita do Banco Central americano ter condições financeiras apertadas. E isso significa limite para a alta do S&P. Se o S&P começar a andar muito, o Banco Central vai ter que aumentar mais ainda o juro. Ele vai provavelmente passar uma mensagem para o mercado que não quero essa bonança. Então, acho que esse rally de curto prazo é um rally que eu acho técnico, muito mais do que fundamental, e acho que a tendência da Bolsa Americana ainda, infelizmente, é para baixo à medida que esse índice de condição financeira vai apertando e a gente vai entrando num território onde, de fato, a economia desacelera e desacelera bastante, precisa desacelerar.
Sim, e no teu entendimento, bolsa para baixo, S&P 500 ou mesmo Dow Jones para baixo, seria um bom sinal, então, em termos de Seria, taxa de desconto está já entrando, saindo do campo da incerteza, já entrando ali numa previsibilidade, seria isso? existe um número mágico aí que os especialistas estão usando, e a gente tem um número até parecido aqui interno, que seria o S&P na faixa dos 3.700 pontos, 3.600 pontos. Nesse nível, a gente estaria vendo o S&P negociando a mais ou menos 16 vezes earnings, que é a média histórica dele. A gente já estaria provavelmente falando em earnings mais para baixo nos Estados Unidos, né? A gente está vindo de um super lucro, vamos dizer assim, um lucro extraordinário que as empresas americanas e mundo afora tiveram, com margens operacionais muito altas, enfim, a receita das empresas muito alta até pelo efeito inflacionário. E aí a gente está entrando num momento onde a economia desacelera, as margens operacionais vão ser pressionadas por questão de pressão de custo, você começa a ter um pouco de perda de renda disponível no consumidor americano, portanto, dificuldade de repassar para preço, aumento de custo, aí você começa a ter uma desaceleração no nível do S&P, do lucro das empresas, e aí com um múltiplo mais condizente, com uma taxa de juro real na faixa entre 0,5% e 1,5%, que a gente acha que é onde vai estar o juro real nos próximos 12 e 18 meses, aí você já estaria falando, olha, chegamos aqui num ponto do S&P, onde muita coisa desse cenário ruim já está precificado. Lembrar que o S&P hoje está um pouco acima de 4.000 pontos, então teria ainda uma correção aí na faixa de perto de 7% a 10% no S&P. Já estamos no meio do Só queria caminho, fazer né? Já teve uma correção sim, importante, queria mas a fazer gente ainda acha que vai mais. Sim, desculpa, mas queria só fazer um parênteses, aproveitar que você trouxe esses números e te perguntar qual é, se vocês estão vendidos em S&P, qual é, dentro desse cenário, qual é a carteira de vocês hoje olhando bolsa lá fora? A nossa ideia é estar fora do mercado americano nesse momento, principalmente das empresas que têm múltiplo alto e geração de caixa muito na perpetuidade, que são chamadas ativos de longa duração, long duration assets, né, que sofrem muito quando a taxa de juros sobe. A gente já viu uma correção importante do Nasdaq nesse sentido, as empresas embaixo do Nasdaq, as empresas menos rentáveis sofreram aí uma correção espetacular, mas a gente ainda acha que tem mais para vir, até porque o investidor de varejo americano ainda está muito forte na Bolsa. Por mais que o S&P caiu aí mais ou menos 700 pontos aí do pico, o investidor, pessoa física americano, seguiu comprando bolsa para baixo, seguiu fazendo preço médio. Então, o técnico, principalmente do varejo americano, está muito ruim ainda. Dos institucionais, dos hedge funds, esses já estão com posição pequena, já estão até leves, eu diria, mas ainda tem uma correção adicional, na minha opinião, desse investidor de varejo americano, que está comprado em histórias assim muito de crescimento, ações que subiram muito aí nesse período pós-pandemia, e que eu acho que ainda sofrem um de-rating adicional, principalmente nessa questão de múltiplo alto e baixa geração de caixa. O que a gente está preferindo? Então, a gente está preferindo coisas que geram caixa no curto prazo, pagam dividendo e tem potencial de recompra de ações. As commodities combinam com esse cenário, a gente até acha que no segundo semestre agora a China começa a acelerar a sua economia, estamos vindo de um período muito fraco de economia chinesa, o PIB chinês está rodando nesse momento perto de 0, ou 0,5%, assim, muito abaixo da meta do governo, né? Os lockdowns ainda presentes forte, apesar de na margem começarem a abrir um pouco Melhorar, ainda, né? batendo muito. Mas a gente acha que tem espaço fiscal, monetário e de inflação para a China estimular a sua economia, principalmente na infraestrutura, no segundo semestre. Então, eu acho que no cenário global, o que vai estar um pouco melhor no segundo semestre versus a foto que a gente está vendo agora é a China. Enquanto o resto do mundo, Europa desacelerando, Estados Unidos obrigatoriamente tendo que se desacelerar até para a inflação começar a ceder. Então, nesse momento, está fazendo mais sentido, olhando para o segundo semestre, a querer fazer uma aposta lateral, vamos dizer, ou direta na China. E um jeito de fazer isso é, obviamente, commodities, que a China consome 50%
assim, na média das commodities, né? Então, a gente segue bastante otimista com commodities nesse sentido. As empresas estão muito baratas mundialmente, na Bolsa Brasileira também, pagando muito dividendo, né? A Petrobras, 20% de dividendo por trimestre, a Vale, perto de 10% por trimestre. Então, você tem um colchão de valuation muito forte, com essa aceleração de demanda, eventualmente, na China vindo no segundo semestre, e uma restrição muito grande de oferta. O mundo não investiu nas commodities nos últimos 5, 8 anos, e agora está faltando. Sim, você falou de Vale e Petrobras, vocês têm na carteira, quero te ouvir um pouco falando sobre Bolsa Brasileira. Vocês têm uma cabeça bem defensiva para a Bolsa Brasileira, né? Mas Vale e Petrobras estão na carteira, conta um pouco. Acho que tem algumas regras para a Bolsa Brasileira desse momento. Privilegiar liquidez, porque o cenário está muito incerto lá fora. Então, os investidores grandes não vão comprar empresas de liquidez baixa. Se entrarem para a Bolsa Brasil, tanto institucionais domésticos quanto institucionais estrangeiros, que entraram forte no primeiro TRI e agora, nos últimos 2 meses, começaram a sair, se houver uma reversão disso, vai vir na liquidez. Então, regra número 1, prefira as empresas mais líquidas. 2, escolha a qualidade, porque realmente a gente está num momento de incerteza. Incerteza, vai ter eleição no Brasil em novembro, outubro, depois novembro. Você tem uma incerteza muito grande no mercado americano, a questão de juro, você tem uma incerteza de guerra, você tem uma incerteza de desaceleração econômica. Então, você tem que privilegiar a empresa que não tem dívida, empresa que paga dividendo, que está em negócio mais resiliente, que depende menos de confiança de consumidor. Então, esse tem sido um pouco a cartilha do que a gente tem preferido. As commodities, claramente, é uma das apostas principais da casa, que a gente vem fazendo aí desde o ano passado, sofreu agora recentemente nessa correção que teve aí de abril e maio, mas a gente segue firme na tese, principalmente no petróleo, que eu acho que é uma commodity uma commodity mais espalhada, que depende mais da reabertura da economia global, que está muito forte. Acho que vamos ter um verão espetacular, assim, em termos de viagem, as pessoas, o driving season americano, enfim, realmente está muito quente esse lado de serviços no mundo. Isso combina com demanda forte de petróleo. Além disso, você tem a China, então, estimulando sua economia e reabrindo, vamos dizer assim, se de fato essa onda de Covid passar. Então, a gente está bastante otimista com esse cenário de petróleo, até uma questão de atenção, né? Se não vai faltar diesel no mundo / no Brasil no segundo semestre. Pode até ser um dos problemas da nossa economia, que a gente está começando a estudar agora, que pode ser um problema seríssimo para a economia global e, em particular, para a economia brasileira, que é importadora de diesel, se a gente tiver uma reabertura muito forte com as restrições de oferta de diesel acontecendo por parte da Rússia, pode ser que falte diesel no mundo. Mas, assim, no geral, a gente está bem otimista com commodities, em particular com óleo. Setores defensivos domésticos, aí a gente gosta de atacarejo, as empresas de supermercado de baixa renda, que vão bem num ambiente onde tem menos renda, né? Todo mundo sai do Pão de Açúcar e vai lá no Açaí fazer a sua compra, então é uma das ações dos setores que a gente gosta. A gente também gosta do setor elétrico, por conta de ser um setor defensivo, um setor que a demanda é mais ou menos inelástica e as empresas estão num valuation interessante. Em particular, a gente gosta das estatais que estão num processo potencial de privatização. Nós estamos falando de Eletrobras, nós estamos falando, eventualmente, da corrida no governo de São Paulo, que a gente pode ter o Tarcísio e o Rodrigo Garcia no governo do Estado, né? No segundo turno, e os dois falam em privatização de Sabesp. Eu até acho que o Tarcísio, no relativo, tem até mais chance, e acho que esse assunto de privatização de Sabesp vai entrar na pauta eleitoral. A gente gosta de TIM, que é um negócio muito defensivo também, de telecomunicações, está se beneficiando da fusão com os ativos da Oi, né? E aí a gente tinha 4 players, né? TIM, Claro, Vivo e Oi. Agora a gente ficou só com TIM, Claro e Vivo. Então, setor com menos competição, melhor preço, e o valuation da TIM também é muito barato. Então, o que você percebe assim um pouco na característica do que a gente tem é essa característica de depender pouco de crédito, pouco de confiança de consumidor, pouco de renda e coisas mais defensivas. E receita recorrente, né? A gente falou bastante de petróleo aqui, e Paulo, e da semana passada, das últimas semanas, na verdade, para cá, a gente viu uma discussão na indústria de fundos sobre ESG.
BlackRock escrevendo carta, Warren Buffett comprando muita petrolífera, e a gente vendo quase que um embate aí entre diretrizes ESG e gestoras, né, da Escandinávia, inclusive, indo contra ou flexibilizando, nas palavras de algumas empresas, as diretrizes ESG e indo para petróleo, indo para a indústria bélica. Vocês na RPS Capital são signatários do PRI, tem uma série de compromissos a ESG públicos, né? Como que vocês veem esse dilema, investir hoje em Petrobras, pensando sobre esse filtro ESG, faz sentido? Queria te ouvir um pouco sobre essa questão que a gente vê sendo discutida na indústria de fundos hoje. É uma discussão difícil, né? Uma discussão assim, o mundo está precisando fazer a transição energética, mas não se preparou para isso, né? Então a gente está abominando o investimento na velha economia, mas ainda não tem a nova economia rodando e fornecendo a energia renovável necessária para a gente viver. Então a gente está num período de transição e isso é complicado. Como filosofia aqui na RPS, a gente inclusive um dos sócios da empresa responsável pela parte ESG aqui nas decisões de investimento, tanto a parte operacional nossa quanto no que a gente investe, a gente tem uma política aqui de não ter blacklist. Não significa que a gente não vai investir em nada. O que a gente faz é uma análise criteriosa de todo o mapa ESG das empresas. A gente exige retornos muito superiores para empresas que têm índices de ESG mais baixo, e a gente, de alguma forma, tenta, nessas empresas que a gente acha que tem um retorno muito assimétrico e que tem uma questão de ESG para ser melhorada, até entrar dentro dessas companhias, via conselho de administração, indicando conselheiros, para a gente colocar essas empresas em padrões de ESG mais elevados. A gente fez isso com a Vale, a gente também ajudou a eleger um dos conselheiros da Petrobras, e o nosso objetivo aqui é ser, de uma forma ativa, tentar fazer com que essas companhias caminhem na direção da sustentabilidade a médio e longo prazo. Então, a gente não tem um blacklist, mas a gente exige níveis de retornos muito mais altos e tenta ajudar essas empresas que ainda não estão na excelência a caminhar na direção da excelência no longo prazo. A gente não acha que isso é conflitante, e acho que é até uma forma inteligente de ajudar essas empresas e o próprio mercado a evoluir na direção correta a médio e longo prazo. Até porque é preciso... Quem entende de ESG sempre fala, é preciso agir, né? É preciso ser ativo, até para que a transição energética aconteça com segurança, né? Para que não falte energia para todo mundo. O que está acontecendo hoje é que o preço da energia está muito caro no mundo, e inclusive até por conta da guerra, né, Paulo? Exatamente. E a agenda ESG, que ela é muito boa, ela é inflacionária, né, no curto prazo, né? A energia renovável ela é mais cara do que a energia fóssil ainda, né? Então a gente tem um problema de inflação que até está exacerbado pela questão ESG. Então a gente tem que fazer uma transição inteligente. A própria Europa, acho que é um exemplo clássico, né, de estar fazendo uma transição, mas meio tumultuada, não tão organizada, e aí acabou criando até um ambiente de guerra. Eu acho que a guerra, e por que o Putin resolveu atacar a Ucrânia, tem muito a ver com essa janela de curto prazo ainda da dependência da Europa em relação à energia russa. E deu para ele uma força a mais para tentar fazer esse movimento. Então, assim, vai ser um processo de anos, né? Tem pelo menos 10, 15 anos aí pela frente nessa transição, e a gente precisa fazer ela de forma inteligente. Não abominar o que é da velha economia, porque a gente vai precisar da velha economia exatamente para fazer a transição. Para você construir um parque eólico, você precisa de muito cobre, muito níquel. Para você fazer um smart grid de veículos elétricos em larga escala, você precisa construir linhas de transmissão, de distribuição que demandam muito aço, muito metais básicos. Então, a gente vai primeiro poluir mais para depois poder, eventualmente, salvar carbono a médio e longo prazo. Então, é um processo, vamos dizer,
irreversível, mas que tem que ser feito com inteligência, porque senão você acaba até prejudicando as pessoas de renda mais baixa, que sofrem muito mais com a inflação, e é um pouco do que a gente está vivendo hoje. Sim, tá certo. Paulo, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Tá ótimo. E a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.